Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira teleaula prática da disciplina de Topografia e Georreferenciamento. Meu nome é Gabriel e eu vou acompanhar você nessa teleaula prática. Essa teleaula prática, ela se refere ao levantamento altimétrico. As últimas teleaulas foram a respeito dos levantamentos planimétricos, em que se media as distâncias no plano horizontal. Nessa teleaula, nós vamos medir a distância na vertical, que vai permitir para a gente descrever o terreno de uma maneira mais completa. Então, convido você ao slide para darmos início aos conteúdos. Essa teleaula é a teleaula 3 e o título dela é Levantamento Topográfico, a parte de altimetria. Ela está inclusa na nossa terceira unidade e a competência principal dessa aula é fazer um levantamento altimétrico, é capacitar você, aluno, a fazer um levantamento altimétrico. Para isso, eu quero fazer algumas perguntas para a gente poder iniciar, propriamente dito, os conteúdos. E a primeira pergunta é: qual a importância de se determinar a altitude de um ponto? Ou seja, para que eu vou precisar fazer esse tipo de levantamento? E qual que é a influência da precisão desse valor? Por exemplo, na estimativa de um aterro, do volume de aterro em um projeto, ou da altura de uma barragem, de um reservatório. Se eu errar no cálculo dessa cota, dessa altura, o que pode acontecer? E quais são os métodos que nós temos para poder estimar a altitude de uma série de pontos de interesse? Então, eu tenho uma série de pontos, os quais eu gostaria de saber a altitude. Quais são os métodos que nós podemos utilizar para determinar isso? Esse levantamento topográfico, ele é muito importante para diversos projetos, tanto da área de engenharia civil, quanto da área de agronomia, como para o planejamento urbano de uma cidade. Por exemplo, antes de você pensar, fazer o projeto de um loteamento, você precisa conhecer a altimetria do terreno, precisa conhecer toda a superfície do terreno, porque as ruas e as estradas, elas têm inclinações mínimas e máximas. Então, você tem que escolher um traçado na qual você consiga garantir uma condição mínima para os veículos trafegarem. Esse levantamento também é utilizado para fazer barragens. Quando eu digo barragem, não digo apenas uma hidrelétrica, uma obra muito grande como Itaipu, alguma coisa desse naipe. Mas você precisa conhecer a altimetria de um terreno, às vezes, para fazer uma barragem pequena, uma barragem de irrigação numa fazenda, ou uma barragem onde você vai ter um lago, vai ter, de repente, um pesque-pague. São obras em que você vai precisar conhecer a altimetria do terreno. E você também precisa da altimetria, no caso de uma obra mais da engenharia civil, por exemplo, na construção de uma indústria, em que você precisa fazer um platô de aterro. Então, você precisa conhecer aquela superfície para você poder determinar o volume de terra que vai ser utilizado. Então, convido vocês ao slide para nós apresentarmos os principais equipamentos que podem fazer esse tipo de levantamento. Nós temos, então, o nível topográfico e a mira estadimétrica, que vocês devem se lembrar. Então, essa foto aqui é a foto do nível topográfico e essa é a mira. A mira, ela funciona como uma régua entre aspas, porque o nome correto é mira, em que você consegue medir a altura da leitura que você está fazendo até o ponto de interesse, até o solo onde você se interessa, saber a altura. Outro equipamento que pode realizar esse procedimento é a estação total e o prisma. Lembrando que a estação total vai fazer esses cálculos com o próprio processador. Podemos usar também o GPS. O GPS vai dar para a gente as 3 coordenadas do ponto em função do satélite. E também podemos utilizar o teodolito com a mira para fazer um nivelamento trigonométrico. No entanto, desses aqui, o mais prático e mais preciso é usar o nível topográfico e a mira estadimétrica. Então é esse que nós vamos utilizar na aula de hoje para fazer o processo da altimetria, que também é conhecido como nivelamento. Então nós temos sim a precisão necessária para esse tipo de equipamento. Então, como acabamos de comentar, nessa aula nós vamos utilizar o nível e a mira estadimétrica.
Além de serem os equipamentos mais precisos, eles são os equipamentos que são mais correntes no levantamento altimétrico. Você deve se lembrar que a mira ela funciona como uma espécie de uma régua, em que eu posiciono ela sobre uma superfície e consigo medir uma determinada altura. E o nível, ele funciona como um teodolito, no qual não tem a capacidade de rotacionar no plano vertical. Então ele faz uma visada e ele não tem essa capacidade. Ele está sempre olhando em nível. A partir do momento que você posicionar o equipamento em nível, verificar a sua planicidade, ele está medindo em nível. Convido vocês ao slide, então, para conhecermos cada um desses equipamentos com mais profundidade. Antes eu quero relembrar que o objetivo dessa aula é fazer a medição da diferença de nível entre dois pontos. O objetivo é, então, fazer a diferença entre vários pontos para tentar representar o perfil do terreno, ou seja, a altimetria dele. Aplicar, então, os conhecimentos das nossas teleaulas teóricas a dados práticos. Em últimas palavras, fazer um levantamento altimétrico. O nível topográfico, ele é um equipamento, então, em que nós temos um compasso horizontal aqui, um limbo, que permite a medição de ângulos na horizontal. Mas a grande vantagem do nível é que ele não rotaciona nesse sentido, ou seja, no plano vertical. Portanto, sempre que eu fizer uma leitura, eu vou estar fazendo a leitura em nível. Ou seja, eu vou conseguir medir exatamente a diferença de um ponto para o outro. Essa medição é feita na mira estadimétrica, que eu gostaria de lembrá-lo, que temos dois modelos, o modelo da esquerda e esse modelo aqui da direita. E você precisa saber medir em ambos os modelos. O nível, ele tem uma luneta, certo? E ele tem aqui em cima uma luneta menor com um triângulo no meio, que é usada para você fazer primeiro a visada, achar aonde está a sua mira estadimétrica. Ele tem um parafuso grande aqui, no qual nós ajustamos o foco do equipamento. Então as lentes que estão aqui dentro, elas vão se rearranjar, de maneira a você conseguir fazer a leitura dos fios estadimétricos. Aqui embaixo ele tem o compasso horizontal, o limbo, certo? E desse lado aqui e aqui atrás, que nós não conseguimos ver, esses parafusos menores, ele permite um ajuste preciso da rotação do equipamento no plano horizontal. Então você consegue visar, fazer a visada de maneira precisa. E aqui embaixo, ele também tem os mesmos parafusos calantes que encontramos no teodolito, que são utilizados para fazer o ajuste fino, o nivelamento fino. A mira estadimétrica, ela funciona com uma régua, como eu já comentei, e ela é utilizada para você medir distâncias. No caso, como é um levantamento altimétrico, nós vamos usar para medir distância na vertical. É preciso, então, saber fazer a leitura da mira e saber fazê-la de uma maneira, além de rápida, precisa. A primeira leitura que se faz na mira é a leitura do metro, que corresponde, nesse modelo de mira, a este número aqui. No modelo da mira da direita, corresponde a este círculo vermelho. Quando nós temos 2 círculos, significa 2 metros. 3 círculos, 3 metros. No caso, temos apenas um círculo, representa 1 metro. Depois nós fazemos a leitura dos decímetros, que é esse número maior aqui. É o 6, nesse caso. Então nós temos 1 metro, 600, e resta fazer agora a leitura do centímetro e do milímetro, para o qual eu coloco aqui sobre a tela uma graduação que vai facilitar o entendimento. Então, nessa altura nós temos 1 metro, 600, 1 metro e 600, 0, 0. Nesse primeira graduação temos 1 metro, 610. Então aqui corresponde a 1 metro, 610. A graduação de cima, 1 metro, 620. E assim sucessivamente, 630, 640, 50 e assim sucessivamente. Quando o fio estadimétrico der numa região que é exatamente no meio, você vai precisar então fazer uma estimativa, né? Uma interpolação ali visual e vai
estimar o valor do milímetro. Então, se ela cair nessa linha, nós teremos 1.650 e mais uns 4 milímetros, então 1.654 ou 55, vai depender exatamente de onde cair, certo? Bem, com isso, nós conhecemos agora os equipamentos. Nós sabemos como operá-los e sabemos quais são as nuances de cada um deles. Eu convido você novamente ao slide, onde nós vamos fazer a leitura e aplicar esses conhecimentos que nós aprendemos. Então, como vocês sabem, o nosso nível também tem 3 fios estadimétricos: o fio estadimétrico superior, o fio estadimétrico médio e o fio estadimétrico, o fio inferior. Vamos então realizar a leitura de cada um deles. Vamos começar pela leitura do superior. Então, o fio superior é esse aqui de cima. A leitura então é, como aqui eu tenho essa marcação, que representa 1 metro, eu tenho então 2 metros. No caso, 410, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 4 metros, certo? Que corresponde a esse aqui. 80, que corresponde a essa contagem que fizemos. E como o fio estadimétrico está entre o 80 e entre o 90, nós precisamos fazer uma estimativa do valor, que acreditamos ser 4. Então, a leitura final é 2 metros 484. A leitura do fio médio corresponde à leitura deste fio aqui. Ela é 2 metros 300. E novamente, vamos ler. 310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 2 metros 380. E como o fio estadimétrico está mais ou menos ao centro, 2 metros 385. O fio estadimétrico inferior, por sua vez, ele está abaixo dos 3 metros, ele está abaixo dos 300. Então, ele está a 2 metros 200, olha só, 2 metros 280, e como ele está próximo aqui, 288. Então, a leitura seria 2 metros 288. Com essas leituras, nós podemos, então, medir essa distância aqui, que seria, no caso da Ré, que é o ponto anterior, seria a leitura do fio médio da Ré. No caso da Avante, seria essa leitura aqui, que seria o que nós chamamos de leitura da Avante. Então, como nós temos aqui a leitura do fio médio na Ré e a leitura do fio médio na Avante, nós conseguimos, pela diferença entre os dois, estimar a diferença de nível de um ponto para o outro. Essa diferença de nível será sempre dada por leitura da Ré menos a leitura da Avante. Quando essa leitura for positiva, significa que o terreno apresenta uma inclinação positiva, ou seja, ele está subindo. Quando essa leitura for negativa, significa que ele está descendo. Mas eu gostaria de lembrá-los que existem vários tipos de visadas. Vocês devem se lembrar das nossas teleaulas teóricas. E cada um desses tipos de visadas, eles servem para determinados fins. Uns são mais morosos e mais precisos, outros são mais ágeis, porém menos precisos. Então, convido você à Câmara de Documentos, onde eu vou relembrar os conceitos, os métodos de visada. A primeira visada, e que é a mais utilizada, é o método das visadas iguais, em que o nível é posicionado a uma distância igual, tanto da Ré quanto da Avante. Ou seja, a distância 1 é igual à minha distância 2. Distância 1 igual à distância 2. E gostaria de lembrá-lo que essa distância não significa exatamente o meio. Você pode posicionar o nível, em uma posição na qual essa distância seja inclinada no plano. Então, essa distância será igual a esta. O outro método de visada que temos é o de visadas extremas. O método das visadas extremas, ele é mais prático. No entanto, ele é menos preciso. Por quê?
Porque nesse método, a distância da ré ou a distância para avante, não importa quanto é o valor, elas podem ser diferentes. Então, nesse caso, como elas podem ser diferentes, os erros de um lado e o erro para o outro vão ser diferentes. Então, você não consegue anular os erros. O método mais preciso é o método das visadas equidistantes. O problema é que ele é o mais moroso, porque você faz 2 visadas por ponto. Então você estaciona o seu nível, primeiramente, próximo à ré, em que nós temos uma distância D1 e uma distância D2. E na segunda visada, você estaciona o seu nível próximo a avante e refaz as leituras, em que a distância do nível avante é a mesma, a distância do nível avante na segunda visada é a mesma da distância do nível a ré na primeira visada. Então, você vai repetir ela de tal forma que essa distância D1 seja igual a esta, e esta D2 igual a esta. Dessa maneira, você consegue, então, anular os erros na leitura. No entanto, esse é o método mais moroso que se tem. Com o cálculo das diferenças entre esses níveis, ou seja, com as cotas entre desses pontos, nós podemos, então, calcular a altura desse ponto, a altitude desse ponto, se nós conhecermos uma das altitudes. Então, se um dos pontos tiver uma altitude fixa, uma altitude na qual eu conheço, eu consigo, então, determinar pelos desníveis a altitude de todos os pontos. Para isso, eu convido vocês ao slide. Eu convido vocês aqui, então, para nós aplicarmos o desnível aqui de um método de visadas iguais. Para, então, nós podermos aplicar a referência de nível. Então, a leitura da ré aqui, nesse caso, seria feita pelo fio estadimétrico médio, que seria, então, 2 metros, 300, 2 metros, 300, e 10, 20, 21, 2 metros, 321. A leitura da avante seria, então, 1 metro, 400, e 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, mais ou menos 76. Então, com essas duas leituras, que é o que você vai precisar executar na prática, você consegue calcular o desnível entre esses dois pontos, que será, então, 2,321, que é a leitura da ré, menos a leitura da avante, que é 2,476. Então, o desnível entre os dois pontos é de 0,845 metros. E lembrando que se eu conhecer a altitude de um dos pontos, ou seja, uma referência de nível para esses pontos, eu consigo, então, determinar a altitude do próximo ponto, porque eu tenho o desnível desse ponto. Bem, agora nós já conhecemos, então, toda a parte dos equipamentos, como operá-los, como fazer a medição, quais são os cuidados que precisamos ter com eles, e já conhecemos as bases matemáticas para se obter a cota de cada um desses pontos. Então eu convido vocês à nossa câmera de documentos, onde nós vamos visualizar um checklist. Perdão, convido vocês ao slide. Nós precisamos, então, montar um checklist com os principais pontos e precisamos separar, então, uma planilha para fazer a anotação dos cálculos. Nessa planilha, então, é preciso ter quais equipamentos nós vamos utilizar e quais os passos que nós precisamos seguir. E além de uma região para anotar determinadas descrições que podem ser necessárias. É necessário, então, separar os equipamentos e outros materiais complementares que você pode precisar no campo. Então eu convido agora você a assistir um vídeo onde nós vamos visualizar os equipamentos que são necessários, os equipamentos de operação deles que são necessários para fazer o levantamento altimétrico. Então, para realizar o levantamento altimétrico, você precisa do tripé, do nível, e você precisa da mira.
E lembrando que para usar a mira você precisa também do nível de canto. Além disso, você pode necessitar de estacas para marcar pontos que são do seu interesse. Então esse é o nível. O nível ele permite a rotação no plano horizontal. Ele tem um parafuso na qual você ajusta o foco do fio estadimétrico. Ele tem um nível posicionado na sua base para garantir que você posicione ele em nível. E para isso, para você posicioná-lo em nível, você faz o ajuste fino nesses parafusos da base, que são os parafusos calantes. E ele tem um parafuso maior no corpo dele, que é utilizado para ajustar o foco. E esses são os parafusos menores que nós fazemos o ajuste fino da horizontal. E este outro parafuso é utilizado para ajustar o foco do fio estadimétrico. Esta é a mira. Existem vários modelos de mira, esse é um dos modelos. Ela tem uma graduação na frente, onde se faz a leitura, e tem uma graduação atrás dela, que é uma graduação de referência. Portanto, não deve ser utilizado para leitura. A mira ela é extensível, certo? Então, você pode abrir ela conforme a necessidade de um ponto que você precisa medir. E você faz então a leitura dela. Você pode então estender ela, cada modelo tem um máximo de extensão, essa aqui consegue estender até 4 metros. Ela deve ser utilizada junto com o nível de canto, que é um nível de bolha, na qual você acopla ele junto à mira. Então você consegue garantir que a mira está a prumo quando a bolha do nível estiver no centro do nível. Esse botão aqui atrás dela serve para você poder desmontar ela para carregá-la. Você vai utilizar também o tripé. O tripé é o equipamento no qual você vai posicionar o teodolito em cima. Então você tem uma gargantilha onde você solta o tripé. E você deve então soltar as borboletas para você poder ajustar a altura do tripé a uma altura que você consiga trabalhar, que seja confortável para você trabalhar. Você consegue então prender essas borboletas para travar cada um dos pés do tripé. E ele tem um apoio na qual é feito para você pisar e cravar ele no solo. E então você pode usar para fazer o ajuste do tripé. Esse é o dispositivo, ele tem um parafuso na qual você prende o nível sobre ele. E você consegue então ajustar o nível numa posição que seja mais confortável para você. E você pode prender embaixo desse parafuso um prumo para você saber exatamente a posição na qual você colocou o nível. Não, essa é a trena, esse é um modelo mais comum de trena, que é o trena de fita metálica, que você vai precisar para tirar a altura do tripé, ou para medir alguma outra distância, e medir também onde você vai centralizar, onde você vai posicionar o nível.
E essa é uma trena de fibra de vidro, que é utilizada, essa aqui no caso de 30 metros, que é utilizada para levantamento topográfico. Então, quando estiver uma distância que aquela não chega, você precisa utilizar essa daqui. E ela tem um dedal onde você posiciona o seu dedo e estica ela, traciona ela. Com isso, você agora conhece os equipamentos e conhece a operação. Então eu convido você a campo, onde nós vamos realizar no próximo vídeo o levantamento de uma área e vamos obter então todo o perfil dessa região. Convido você então ao vídeo. O levantamento a ser feito então é esse daqui. Esse é o nosso primeiro ponto, chamado de ponto A. Esse é o nosso segundo ponto, que nós chamamos de ponto B. Quero que você também preste atenção na topografia do terreno, aos seus acidentes, porque nós vamos procurar justamente representá-los. E é importante que você identifique eles depois nos nossos mapas que vamos produzir. E esse é o nosso ponto C. Depois do nosso ponto C, nós vamos para o nosso ponto D. Você pode observar então que existe um desnível acentuado do ponto C para o D. E por fim, o ponto D, na qual o desnível já é mais suave. Então você vai posicionar o tripé numa posição na qual seja próxima à metade entre a ré e a avante, porque estamos utilizando o método das visadas iguais, que é o mais comum, o mais utilizado. Crava-se então o tripé no terreno e ajusta-se ele a uma altura na qual seja confortável operá-lo. Você deve então posicionar o nível em cima do tripé, prendendo-o no parafuso. Lembrando que o equipamento deve ser manuseado com cuidado, porque é um equipamento de precisão e qualquer impacto pode causar danos a ele. Após posicionar o equipamento, é necessário que se faça o nivelamento. Então você vai fazer um nivelamento grosseiro, movimentando, expandindo ou contraindo os pés do tripé e vai sempre focalizar no nível de bolha que tem no equipamento. Feito o nivelamento grosseiro, você vai usar essa luneta na lateral e vai mexer nos parafusos calantes para fazer o nivelamento fino do equipamento. Observe que à medida que se mexe nos parafusos calantes, a bolha se movimenta. Então você vai precisar movimentá-la até que ela encontre o centro do nível.
Uma vez feito o nivelamento, mede-se a altura do equipamento. E você vai então posicionar a sua mira a ré. Lembrando apenas os cuidados na operação da mira, você deve tomar cuidado ao posicionar a sua mão para não posicionar na frente, atrapalhando a leitura do operador. Então você deve segurar ela de maneira a não obstruir essa leitura. Também deve se ater à vegetação na frente, ou coisas que possam atrapalhar a sua medição, e a manter a mira na verticalidade, ou seja, evitar que ela se incline para frente ou para trás. A mira deve ser posicionada com a metade da sua face sobre o prego, que representa um dos nossos pontos de interesse. O prego está sobre a estaca. E você deve acoplar o nível de bolha a ela, para garantir que ela esteja na vertical. Lembrando que a mira é extensível e você vai necessitar estendê-la em certos casos. Então posiciona-se a mira a ré e pode-se então fazer a leitura do primeiro ponto a ré. Lembrando que é necessário fazer a leitura dos 3 fios estadimétricos. Você vai utilizar a luneta superior, aquela que tem um triângulo em cima, para achar o alinhamento. Então depois você vai ajustar ela com o foco e com os parafusos da horizontal para ajustar a parte fina da direção, fazer o ajuste fino da direção. Deve-se então preencher a planilha com quais os pontos estão sendo observados, a altura do equipamento e a leitura dos fios estadimétricos. Então o auxiliar movimenta-se avante e o operador faz a leitura avante. No caso do nosso ponto B. Anota-se então a leitura avante. Repete-se esse processo para os demais pontos. Lembrando que agora quem se movimenta é o operador e deve posicionar o tripé numa posição que diste igualmente da ré e da avante. Faça então a leitura de ré, da ré. Leitura dos fios estadimétricos superior, médio e inferior. E o auxiliar movimenta-se avante. Agora para o nosso ponto C. Lembrando que o operador não se move, faz a leitura avante do ponto C e então movimenta-se para um próximo ponto. Faça então a leitura do ponto C no próximo ponto, quando o ponto C é a ré
de onde está estacionado o equipamento. Visa-se então o ponto D, avante. Movimenta-se então o nível e visa o ponto D a Ré. O auxiliar então movimenta-se para o último ponto, que é o nosso ponto E. Faça então a leitura dos fios estadimétricos do ponto E. Após então o levantamento em campo, levantamento altimétrico em campo, nós precisamos então pegar esses dados, essas anotações e processá-los, ou seja, transformar as leituras dos fios estadimétricos em desníveis e posteriormente em cotas, que nos permitem então representar o terreno como um todo e desenhar um perfil deste caminhamento que fizemos. Convido você então à nossa câmera de documentos, onde nós vamos fazer a transcrição desses valores para as nossas planilhas e para fazer os cálculos. Então essa é a planta de documento, é a planilha escanerizada, e nós temos aqui a leitura da ré e da avante, os fios estadimétricos, a altura do equipamento, cada uma delas. Nós precisamos então posicionar esses dados na nossa planilha do Excel. Então vamos lá. Primeiramente o nível visou o ponto A como ré e o ponto B como vante. A leitura então da ré do ponto A é 2,0302. A leitura então do fio médio é 2,228. Leitura do fio inferior é 2,146. A leitura avante, ela é 1,110. A leitura do fio médio é 1,068. A leitura do fio inferior é 1,027. Esse procedimento também é muito importante, tomar bastante cuidado ao fazê-lo, porque aqui você pode anotar um valor errado, então é preciso tomar bastante cuidado. Na segunda leitura nós temos que o fio superior, olhando para a ré, é 1,446. 1,446. O fio médio então é 1,345. O fio inferior é 1,244. Olhando agora para o ponto C, avante, é 1,966. O fio médio então é 1,838. O fio inferior é 1,708. Então agora com o ponto C, a ré, e o ponto D, avante, nós temos a leitura de 1,773, 1,692, 1,590,
e a leitura avante 3,229. A leitura do fio médio 3,118. A leitura do fio inferior 3,008. Por fim, olhando o ponto D como Ré e o ponto E como vante, temos as seguintes leituras: 1,425 do fio superior, 1,370 do fio médio e 1,318 do fio inferior. No fio superior, olhando para o ponto E, que é a nossa vante, nós temos 1,973. Nós temos então o fio médio 1,892 e o fio inferior 1,811. Então, como vocês se lembram, o nosso desnível ele será calculado pela leitura de Ré menos a leitura de vante. Então, nós vamos fazer a leitura do fio médio de Ré menos a leitura do fio médio de vante. E vamos copiar essa fórmula para os demais pontos, certo? Então agora nós conseguimos calcular o desnível para do ponto A para o ponto B. Ele tem um desnível de 1,60, ou seja, o ponto B está 1,16 centímetros mais alto que o ponto A. E o raciocínio é análogo para os demais pontos. Lembrando que os fios estadiométricos superior e inferior, eles são utilizados para checar a leitura, porque o fio superior mais o fio inferior dividido por 2, ou seja, a média dos dois, ela deve coincidir com o valor do fio médio. Nós, no caso, saímos de um ponto A e chegamos a um ponto E. O ponto A é um ponto no qual nós conhecemos a referência do nível dele, ou seja, ele é um ponto que tem uma altitude conhecida, que no caso ela é igual à referência de nível. Então, essa é a altitude do ponto A. Como eu sei que o ponto B ele tem um desnível de 1,16 em relação ao ponto A, então eu posso obter a altitude do ponto B, que será a altitude do ponto A mais o desnível entre o ponto A e o ponto B, que é exatamente essa formulação aqui. Ou seja, a altura de vante é a altura da ré mais o desnível. No próximo ponto, a altura então do ponto B vai ser exatamente a altura da medição anterior. E a altura do ponto C vai ser a altura do ponto B mais o desnível de B para C. No caso, como o desnível é negativo, ele diminui. Então essa fórmula ela vai se repetir aqui para os demais. Com isso, então, nós vamos ter calculado a altitude de cada um desses pontos. Nesses pontos, no caso, nós conhecemos as distâncias dele, a distância do caminhamento. Então, nós vamos conseguir fazer, então, uma representação desses pontos no CAD. Para isso, eu convido vocês agora para o CAD. Aqui já tem o procedimento feito, evidentemente, mas nós vamos fazer aqui do zero com vocês. A primeira coisa a se fazer então é definir os eixos. Para isso, nós precisamos saber quais são as maiores dimensões que vamos ter no nosso desenho. Então, nós temos aqui 121 metros de distância e a cota varia de 57, o maior valor aqui é 58,5, até 56. Então, vamos montar aqui, vou copiar os eixos aqui só para facilitar. Vamos montar aqui os nossos eixos. Esse eixo, então, nós vamos começar em 0 e vamos até 140, porque temos o valor de 121. E vamos começar em 500 e vamos até 590. Daí, então, você precisa avaliar o tamanho da sua folha com relação à escala que você vai utilizar esse desenho. E daí, para escolher isso, você vai usar a sua graduação. No caso, vamos fazer uma graduação aqui a cada 10, que é isso que está separado aqui um do outro. Olha. São separados a cada 10 unidades de desenho. Então, nós vamos copiar aqui as mesmas cotas, tá? Vamos copiar as mesmas cotas que vamos utilizar no nosso desenho.
Só um minuto. Então, na vertical, cada tique desse representa uma variação de 10 metros. E na horizontal, vamos fazer a mesma variação, uma variação de 10 metros. Até o valor de 140. Bem, com isso, então, eu tenho determinado os limites do meu desenho. Os limites e os lugares onde eu vou poder fazer o desenho, do nosso perfil. Eu vou começar, então, traçando linhas verticais que vão representar a posição das minhas estacas. Ou seja, vou usar essas distâncias aqui. Então, eu vou desenhar aqui uma linha. E eu vou mover essa linha para a direita. Quanto eu vou mover? Exatamente o valor da primeira distância, que é de 31,25. Então, eu vou mover 31,25. Então, essa linha vai representar a minha primeira estaca. Que vocês vão se lembrar que chamamos ela de estaca A, do ponto A. Então, nós temos aqui a estaca A. Perdão, essa é a estaca B, certo? Porque a estaca A está no zero, ok? Então, essa é a estaca B. E a estaca B, ela está numa cota, numa distância horizontal, no caminhamento de 31,25 metros. Esse procedimento eu vou fazer também agora para a minha segunda cota, para a minha segunda distância, que é a minha estaca C, que está a 63,88 metros. Eu vou copiar isso aqui com relação a esse ponto aqui. E eu vou pegar com relação a esse ponto 0, ou seja, from aqui. E vou movimentar o valor de 63 pontos, porque o card... Vou copiar novamente. E eu vou movimentar aqui com relação a um ponto auxiliar. E vou usar esse comando aqui, o from. Então, em relação a esse ponto aqui, que é o 0, eu vou movimentar ele 63,88, que é exatamente o valor da minha distância. Então, aqui eu tenho uma segunda linha que representa a minha estaca C, que está a distância de 63,88. E eu vou repetir esse procedimento até desenhar todas as minhas estacas. Então, cada uma dessas linhas representa um dos pontos que nós fizemos a medida. Agora, nós vamos pegar os pontos na horizontal, que representam a cota. Então, nós temos aqui uma referência de nível, que é o ponto A, que está a 557,32 metros. Então, eu vou posicionar essa linha lá. Eu vou posicionar em relação ao zero aqui de baixo, no valor de, como aqui começa em 500, então vai ser 57,32. Eu vou posicionar aqui uma nova linha que representa aquela referência de nível, e eu vou mover ela, o valor de 57,32. Então ela está aqui em cima. Para adiantar um pouco, eu vou copiar ela dessa posição aqui. Bem, então eu tenho que o meu terreno ele sai dessa posição e ele vai então para o seu próximo ponto, que é o ponto B. E o ponto B tem um desnível acima de 1,16 metros, ou seja, aqui nesse ponto que representa o ponto B, ela está para cima
num valor de 1,16. Então eu vou copiar essa linha apenas como referência, 1,16 metros para cima. E vou então desenhar parte do meu terreno. Vou desenhar nesse layer branco aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Do ponto B para o ponto C, existe um desnível de 0,493, ou seja, no meu ponto C, essa linha vai descer 0,493. Então eu vou agora fazer uma linha deste ponto anterior até esse daqui. Novamente eu vou usar esse layer branco. Do ponto C para o D, essa linha ela abaixa ainda mais 1,426 m. Então eu vou movimentar essa linha, que é uma linha de referência, tá? 1,426 m. Então eu vou ligar o ponto anterior ao próximo ponto. No último ponto, a linha desce ainda 0,522. Então eu vou movimentar ela para baixo, 0,522. Fazer a última ligação aqui. Então eu consegui agora representar o perfil do terreno. Eu vou agora pôr aqui em cima na superfície as cotas que nós calculamos, ou seja, as altitudes que nós calculamos, tá? Para isso eu vou copiar daqui, apenas para facilitar, digamos, poupá-los do tempo. Então a nossa estaca B está a 558,48 metros, nossa estaca B 558,48 metros, a nossa estaca C a 557,987 metros, ou seja, está aqui o valor. Então esses valores estão ok. No entanto, você pode observar que isso aqui não é fácil de você entender o terreno e avaliar onde é mais inclinado, onde é menos inclinado. Aqui tem uma plotagem desse desenho. Praticamente você não percebe a inclinação dele. Por isso é muito comum nós fazermos em levantamentos altimétricos, usarmos uma escala diferente na vertical e uma na horizontal com outro valor. Por quê? Justamente para poder evidenciar a diferença de nível entre os pontos, que seria esse segundo desenho aqui, no qual nós temos uma escala maior na vertical, ou seja, mais precisa, consigo ver mais, e uma escala menor na horizontal. Nós temos então que agora cada 10 unidades de desenho aqui não representa 10 metros, mas 1 metro. Então você precisa no CAD refazer o seu eixo. Você pode vir aqui e editar. Então nós vamos começar aqui do 550, aqui será 551, 552 e assim sucessivamente, que corresponde a esses eixos aqui. Como as posições horizontais não sofreram variação, nós podemos usar os mesmos valores do outro levantamento, do outro desenho. O que muda agora é que a nossa referencial de nível, nós vamos precisar reposicioná-la, porque a nossa referencial de nível ela está no 557,320. Então eu vou movimentar esse valor aqui, essa linha. Em relação ao ponto zero aqui, eu vou aumentar 7,32. Só que como eu estou usando uma escala maior, eu vou usar 73,2. Então essa é a linha que representa a minha referencial de nível. Com isso, o desenho vai ficar bem mais fácil. Vocês vão observar agora, nós vamos iniciar o desenho, que fica bem mais simples de se fazer e mais fácil de visualizar. Em relação ao ponto A, o ponto B, ele está 1,16 metros acima, perdão. Como nós estamos numa escala maior, nós vamos representar como
11.6. Então eu vou copiar essa linha para cima, 11.6 unidades de desenho. Então a distância entre esse ponto e esse aqui, a linha que liga esses dois pontos, vai representar o terreno. Eu vou aproveitar e esticar posicionar essa cota acima do terreno. Posicionar esse texto. O ponto B em relação ao C, ele tem um desnível para baixo de 0,493. Então eu vou movimentar essa linha para baixo 0,493. Perdão, eu vou movimentá-la, seria 493 na outra escala, né? Essa é 4,93. Então vocês começam a perceber que fica muito mais visível a variação do terreno. Aqui você pode terminar e você vai chegar nesse resultado aqui. Que no caso eu fiz uma hachura aqui apenas para melhorar o desenho, para ficar mais visual. E você consegue então obter, por fim, esse desenho aqui, que representa o perfil. Lembrando que na vertical nós temos uma escala exagerada e na horizontal nós temos a escala normal. Com isso, então, você consegue fazer todo o processamento dos dados e obter o terreno, como é a altitude dele ao longo dos vários pontos. Você consegue obter cada um dos pontos, como que é a variação do terreno. Só que esse levantamento que nós fizemos, ele é apenas para um caminhamento, ou seja, para uma linha. Quando você faz um projeto de engenharia, você geralmente faz para várias linhas para você poder tentar representar toda a superfície do terreno, não apenas um corte. Então você precisa repetir esse levantamento, uma série de linhas paralelas umas às outras, e montar toda a superfície do terreno. Então nessa aula nós vimos o procedimento para fazer a altimetria. Nós conhecemos a fundo os equipamentos, a sua operação, para que serve cada um dos parafusos. Nós então relembramos, vimos como é o procedimento em campo e depois fizemos a análise, o processamento desses dados. E fizemos então uma representação gráfica para aquela superfície em campo. Nós conseguimos então transformar aquelas medições em desenho e posteriormente num mapa, num PDF. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, aumentado o seu conhecimento, e se ficar alguma dúvida com relação a essa aula, eu estou à disposição para sanar. E até a nossa próxima aula.